Portas lógicas e álgebra booleana. Descrevendo circuitos lógicos algebricamente. Vamos ver como é que a gente descreve um circuito lógico algebricamente. Descrever um circuito lógico algebricamente consiste em obter a expressão do circuito. Vamos obter uma expressão que representa o circuito. Vamos ver isso a partir de um exemplo. Aqui nós temos um resumo das portas lógicas que vimos até o momento. Porta OR, porta AND, porta NOT. Cada um com seu símbolo, cada um com a sua tabela verdade, cada um com a sua expressão. Exemplo. Qual é a expressão algébrica de saída do circuito abaixo? Aqui está um circuito bem simples. Vamos ver qual é a expressão que descreve este circuito. A maneira de solução deste exemplo é saber qual é a porta lógica e saber qual é a expressão correspondente. Neste primeiro caso, isso aqui é uma porta AND, ou seja, é uma porta AND de duas entradas, é a operação AND de duas entradas, sendo a primeira a letra A e a segunda entrada a letra B. Aqui nós temos a operação OR, neste caso já é o final do circuito, vai ser uma operação OR de duas entradas. A primeira delas é o resultado A e B, e a segunda entrada é C. Aqui está a solução deste exemplo. Conferiu qual é a porta lógica, viu quais são as entradas e escreveu a expressão correspondente. Exercício. Qual é a expressão algébrica de saída do circuito abaixo? Neste momento, eu peço para você pausar o vídeo e responder este exercício. Solução. De maneira semelhante ao exemplo, nós vamos identificar qual é a porta lógica, saber qual é a expressão e escrever a expressão correspondente. Primeiro caso, porta AND, duas entradas. Primeira entrada é A, segunda entrada é B. Porta NOT, B barrado. Aqui temos o C. Operação OR, de duas entradas. Podemos fazer dessa forma. A primeira entrada é B barrado. A segunda entrada é C. E finalmente, X é igual à operação AND, de duas entradas. A primeira delas, A ou B. E a segunda entrada é o resultado B barrado ou C. Aqui está, portanto, o resultado deste exercício. Reparem que eu sempre estou fazendo da seguinte forma: eu coloco qual é a operação, escrevo a primeira entrada, a segunda entrada, e assim por diante. Só para indicar que, embora aqui no resumo a gente sempre tenha letras A e B, não necessariamente a gente sempre vai ter A e B nas entradas. Isso daqui significa que a operação AND dá a primeira entrada com a segunda entrada, conforme fizemos aqui neste exemplo. Alguns comentários finais aqui. Se uma expressão tiver operações AND e OR, a expressão AND é realizada primeiro, a menos que existam parênteses na expressão. Neste caso, a operação dentro do parênteses é realizada primeiro. Por exemplo, se nós lermos uma expressão desta forma aqui, a gente sabe que isso daqui é realizado primeiro. Semelhante também ao que a gente já tem na álgebra convencional. Uma atenção também é que se existir a operação de inversão, ela é sempre realizada em uma única entrada. Neste caso, quando a gente vai ler esta expressão, a gente tem que resolver primeiro aqui o A ou D, para aí sim fazer a inversão e depois fazer a operação AND com B. Aqui acaba este vídeo.